E aí, pessoal, como vão vocês? Esse é o vídeo continuação do anterior, a qual eu estou falando sobre o BW, o fantasma nobre do herói da justiça. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma passadinha depois para conferir, ou você pode ficar sem entender algumas coisas que vão ser ditas aqui. Enfim, vou retomar nesta segunda parte para falar um pouco sobre as armas de Emiya, e como ele pode usá-las em combate, e até mesmo melhorar algumas delas. Mas antes, se você não for um inscrito do canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos, dá uma ajudinha pro Emiya, ou eu vou ter que começar a vender minhas espadas. É foda, meus amigos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, galerinha, retomando o assunto, vamos para a explicação de algumas armas do BW. Sim, algumas, pois não é possível saber quais são todas elas, e seria literalmente difícil de citar todas em um vídeo, mas vou falar sobre todas as que se tem conhecimento pelo menos, então vamos começar pela primeira delas. Caladbolg. Essa sem dúvida é uma das armas favoritas do nosso querido arqueiro. Essa espada é conhecida por ser uma versão anterior, e também um possível protótipo da espada Excalibur, e é dito que o poder dessa espada é capaz de quebrar a terra. Só que o interessante não está na espada em si. Na verdade, Emiya opta por fazer uma modificação a qual ele chama de Caladbolg 2, tornando ela uma pseudo-flecha. Usando suas habilidades de reforço, a aparência da espada muda para um formato de espiral, e quando disparada ela gira torcendo até mesmo o espaço-tempo, tornando quase impossível de se defender, podendo penetrar qualquer alvo que atinja. Acredita-se que mesmo que o oponente tente se teletransportar, ele poderá ser torcido junto com a distorção temporal criada pela espada, tornando impossível uma fuga por teletransporte. Talvez o único modo de se proteger dessa flecha espada seria transportar a flecha para outra dimensão, ou alterar o seu curso através de uma habilidade específica. Uma outra coisa interessante é que Emiya pode modificar a Caladbolg 2 para Caladbolg 3, e para você ter uma noção do poder dessa flecha, se ela atingir o Hércules com seu potencial máximo, ele será eliminado no mesmo instante, ignorando todo o seu estoque de vidas. Não é à toa que é uma das preferidas do nosso arqueiro. Kanshou Bakuya. Sim, as próximas são as espadas gêmeas Kanshou e Bakuya, as espadas favoritas de Emiya. Embora sendo um arqueiro, sabemos que ele não é um arqueiro de verdade, e sabe bem usar uma espada, principalmente essas, criadas pelo ferreiro Li Xuan. Kanshou e Bakuya foram encontradas por Emiya e adicionadas ao UBW. E bem, comparado aos fantasmas nobres dos servos, e também a outros dentro do próprio UBW, elas não possuem uma habilidade extraordinária. Na verdade, Kanshou e Bakuya são espadas sem orgulho, e Emiya opta por usá-las por ser algo mais simples de projetar e fácil de manejar, além de ser mais adequado ao seu estilo de combate. Mas não se engane, mesmo não sendo armas com um grande poder, essas espadas possuem algumas habilidades que, combinadas às habilidades de Emiya, podem se tornar um problema para os inimigos, e você vai entender o porquê. Bom, como elas são uma arma simples de projetar, Emiya pode criá-las ou recriá-las sem tanto gasto de energia, ao ponto de impressionar até mesmo Kukulain. E como se isso já não fosse um saco para os inimigos, essas espadas possuem uma ligação uma com a outra, e até mesmo com seu portador, ou seja, elas podem até mesmo ser usadas como projéteis no melhor estilo boomerang, que após ser arremessado volta para o seu dono. E na verdade elas são até melhores que o boomerang, pois elas não só podem voltar para o seu dono, como também podem ser atraídas, uma em direção à outra, e combinado com a projeção, isso é perfeito. O nosso Cavaleiro do Arco desenvolveu uma técnica se aproveitando dessa habilidade, na qual ele projeta 3 conjuntos dessas espadas, e executa uma combinação inevitável de arremesso e corte. As espadas secam o inimigo após serem arremessadas, e fecha os espaços de fuga e defesa, tornando-se impossível de se evitar todas elas. E a única forma de se proteger seria ignorando o dano com alguma habilidade, ou com uma defesa omnidirecional. E se você acha que acabou, ainda não. Além dessas capacidades, Emiya também pode fazer com que elas estourem no momento em que ele quiser, podendo fazer até mesmo uma variação dessa técnica que foi dita antes. Ou seja, ao invés de fechar os espaços para apenas cortar o inimigo, ele pode fechar os espaços e literalmente explodi-lo. E calma que tem mais uma. Usando suas habilidades de reforço, Emiya pode alterar a forma dessas espadas, fazendo que elas fiquem maiores, e com um aspecto bem da hora eu diria. E embora elas fiquem com esse aspecto foda, não se sabe ao certo as habilidades que elas adquirem nesse formato, mas elas foram mostradas em Stay Night. E antes que eu me esqueça, essas espadas também aumentam a resistência mágica quando são empunhadas por Emiya. Ufa! Agora acabou. Bora pra próxima arma. Hunting.
Bom, a nossa próxima arma também é uma espada, mas Emiya opta por usar como uma flecha. Essa arma é a espada Hunt, ou caça Emiya. É uma arma escura como bril, com pequenas bordas enroladas em torno do seu núcleo fino, espiralando em torno dele. Uma vez disparada, ela se transforma em uma bala mágica envolta em uma luz vermelha, que atinge uma incrível velocidade de Mach 10, algo impressionante. E se ainda não é o suficiente, essa espada flecha continuará perseguindo o alvo, mesmo que seja parado, repelido ou até evitado. Enquanto o atirador continuar mirando no inimigo, ela não irá parar. E embora normalmente não seja impossível mudar de alvo após o disparo, Emiya é capaz de se ajustar a essas possibilidades, e disparar em um único caminho capaz de atingir até 2 inimigos de uma só vez. E não para por aí, Emiya é muito rápido em seus disparos, podendo disparar várias dessas flechas de uma vez só, com pequenos intervalos que se alternam entre 20 a 30 segundos, conforme a quantidade de energia aplicada em cada uma das flechas. Essa velocidade é suficiente para sobrecarregar Arturia Pendragon a partir do 5º tiro, após ela desviar de 4 tiros, e também é forte o suficiente para perfurar o Roaias de 4 camadas, a partir do 4º tiro, ou seja, uma camada para cada flecha. Isso tudo torna essa flecha algo bem problemático de lidar, já que uma nuvem dessas flechas podem atingir inimigos a uma longa distância em menos de 1 segundo, algo que Emiya opta por fazer, devido às suas limitações como servo. Durandal. Emiya também possui em seu arsenal a Durandal, ou Durindana se você preferir. Essa espada também é equivalente à Calibur do Rei Arthur, e basicamente quase que os mesmos atributos. Uma espada indestrutível capaz de cortar o mais rígido aço. É dito que essa espada possui atributos ocultos selados nela, e que ela nunca perde seu brilho, mesmo que seu usuário esgote sua mana. Essa espada é conhecida por realizar feitos milagrosos. Taurishi, Izarishi. A próxima arma não é propriamente uma espada, mas um quebra-espada. Conhecidas como Taurishi e Izarishi, essas armas duplas não possuem nada de especial, exceto pelo fato de quebrar espadas. Mas pelo fato de não serem um fantasma nobre, elas não são tão funcionais contra espadas mágicas e sagradas, sendo mais úteis contra servos que usam espadas normais, como Sasaki por exemplo. A Estus. Essa é uma espada carmesim feita à mão, forjada do metal de um meteoro, e também a espada da conhecida Saber Vermelha, Nero Claudius. Não se sabe ao certo o que Emiya é capaz de fazer com essa espada, mas o que interessa aqui é que ele a possui. Excalibur. Já que estamos falando de espadas especiais, vamos seguir no mesmo gancho, pois Emiya também possui as espadas Calibur, Excalibur Mirage e Excalibur Galatine, e eu acho que eu não preciso falar muito sobre elas, já que basicamente são bem parecidas, e também eu já falei sobre elas aqui no canal, com exceção da Calibur, mas basicamente, elas são espadas mágicas de um poder massivo que pode arrasar exércitos inteiros, e até destruir o planeta em seu potencial máximo. E ainda em relação às espadas sagradas, devido à restrição do UBW ter sido removida, provavelmente Emiya pode ter em seu arsenal todas as espadas sagradas que ele visualizou ou tenha o conhecimento. Gaibolg. Por essa o Kukulain não esperava, pois o seu maior rival em Stay Night também possui a sua lança mortal, Gaibolg. Essa lança pode ser usada de duas maneiras, apenas perfurando a curta distância, ou arremessando, que é o seu verdadeiro propósito. Quando arremessada, essa lança não pode ser bloqueada, vamos dizer assim, e seu ataque é basicamente inevitável. Porém existem alguns meios para lidar com essa lança, caso o inimigo saiba que ela sempre aponta para o coração. Após chamar o seu nome verdadeiro, a lança amaldiçoada inverte a natureza de causa e efeito, ou seja, um ataque reverso por assim dizer. Depois que ela é usada, mesmo que ela seja bloqueada, ou mesmo que o oponente desvie, ela mudará de direção ou continuará avançando, buscando sempre o coração do inimigo a fim de perfurá-lo, como aconteceu na luta entre Arturia Pendragon e Kukulain, na qual Saber só saiu viva desse ataque, devido à sua habilidade instintiva que a fez perceber a mudança na trajetória da lança, e ainda assim, ela foi atingida de raspão no ombro. Como se não bastasse isso, essa lança possui uma maldição natural embutida nela, e um alto poder de perfuração de escudos e armaduras, o que a deixa bem perigosa. Nine Lives Blade Works. Essa ficou bem conhecida na Rota 3 da série Fate, em uma cena na qual Shiroemi executou Hércules usando sua própria técnica. Essa é mais uma técnica de morte definitiva, que consiste em 9 golpes visando os pontos mais vulneráveis do inimigo. Para você ter uma ideia, essa técnica ignora atributos de imortalidade e estoques de vida, e foi por causa disso que o grandalhão caiu diante de Shiroemi, pois essa técnica foi criada especificamente para exterminar, algo que Hércules criou para derrotar a imortal Hydra, que segundo a lenda, regenerava suas cabeças quando estas eram cortadas. Iggy Alima e Sul Sagana.
Estas são gigantescas espadas de construção divina, que pertencem ao portão da Babilônia, assim como seu par, chamado de Sul-Sagana. Ig-Alima é uma espada que foi possuída pelo deus da guerra Zababa, em homenagem a seus filhos. A espada possui o conceito de linha do horizonte, o princípio através do qual o céu e a terra são absolutamente separados. Essa é uma espada capaz de cortar até mesmo através de 1000 montanhas, graças ao seu conceito. Ela não corta apenas com a sua lâmina, ou quebra as coisas com o seu peso, mas o seu princípio está em separar o céu e a terra, em seu próprio brandir, permitindo que ela corte facilmente o que atinja. Normalmente, essa espada só pode ser combatida por um construto divino igual a ela, e o ato de quebrar sua lâmina deve ser impossível. Da mesma forma também é o seu par, chamado de Sul-Sagana, que também pertenceu ao deus da guerra Zababa. A diferença dessa espada para o seu par é que ela possui o conceito de horizonte no fim do céu e do mar, o cume do território em que se fundem e se misturam. É uma lâmina de fogo puro, que atua como uma fornalha que derrete tudo, quando a direção da aurora lhe é concedida. Suas chamas de purificação queimam, e tornam todas as coisas em uma só. É dito que suas chamas brotam continuamente da sua lâmina. Espada joiada Zererut. Considerado o maior tesouro da humanidade, ela foi inventada e projetada por Zererut, e embora seja chamada de espada, sua verdadeira forma é a de um bastão. Essa espada tem a função de usar a segunda magia, e utiliza o fenômeno de refração multidimensional, para acessar várias dimensões e extrair mana delas. A energia mágica extraída é canalizada para a sua lâmina, e pode ser disparada em um feixe de luz. E como existem incontáveis mundos paralelos, a espada tem um suprimento de mana funcionalmente infinito, que pode ser usado e manipulado pelo seu portador. É dito que a luz disparada da sua lâmina é equiparada à luz da espada Excalibur, e até mesmo podendo superá-la. Meus amigos, essa espada não é qualquer coisa não, mas vamos para a próxima. Espada Joelce. Essa espada é a espada sagrada de Carlos Magno, e por incrível que pareça, ela não é citada em livros de história ou crônicas. Ela aparece na Canção de Roland, onde é descrita como uma espada inigualável, e que muda de cor cerca de 30 vezes por dia. Essa espada sagrada se divide e se transforma em cada uma das armas dos 12 paladinos, e então chove em um ataque violento em cima do inimigo, de forma devastadora. É dito que apenas Carlos Magno pode usar o verdadeiro poder dessa espada mítica, devido à sua habilidade de cavaleiro sagrado. Por causa disso, não se sabe se Emiya seria capaz de usar o seu fantasma nobre, mas fato é que ela está entre o seu arsenal. Quebra-regras. Essa é a adaga da bruxa Medeia, e diferente dos outros fantasmas nobres, a habilidade única dessa ferramenta conceitual é ser uma arma anti-magia, capaz de dissipar e destruir qualquer tipo de Magicraft, um efeito adequado ao fantasma nobre, que é uma manifestação da natureza da caster. Uma vez que essa adaga entra em contato com um tipo item, pessoa enfeitiçada, encantamentos, conexões limitadas por contratos, e até criaturas criadas e mantidas por energia mágica, todos eles serão devolvidos aos seus componentes originais, ou seja, no seu estado de antes. Até mesmo contratos serão apagados, e aqueles com vida deixarão de existir imediatamente. E embora seja uma arma poderosa em seu efeito, há um limite para que ela seja capaz de dissipar. Como por exemplo, artefatos na classificação de fantasmas nobres nunca serão devolvidos ao seu estado original, não importa quão baixa seja sua classificação. Essa adaga foi usada por Shirou Emiya para fazer Sakura voltar ao seu estado original, no caso, antes de se tornar a gótica do Graal. Ruaias. Bom, sendo uma das defesas mais usadas por Emiya, e também a sua defesa mais forte dentro do UBW, o Ruaias foi o escudo do herói Ajax, e que foi usado pelo mesmo na Guerra de Troia. Esse escudo é uma barreira de 7 camadas no formato de uma flor, na qual cada camada possui a resistência de uma muralha. Contra armas de projéteis, ele é considerado uma defesa absoluta, ao ter conseguido parar a famosa lança durindana do herói Hector. Mas aí vem a pergunta, se esse escudo é conhecido por ser uma defesa absoluta contra projéteis, por que raio a lança do servo Kukulain furou até a última camada? Como já dito antes, a lança Gaibolg não pode ser bloqueada, e quando arremessada ela não irá parar, até que atinja o alvo. Emiya só saiu vivo do ataque, porque segundo a Wiki, ele saltou para fora do alcance da lança quando ela perfurou a última camada, embora isso não foi mostrado no anime. Já contra Excalibur, é um outro problema, ela não é um projétil, ela é uma espada. Portanto, esse seu conceito defensivo não é aplicado a ela. E também, a espada Excalibur é uma outra arma que não pode ser parada quando chamada pelo seu nome verdadeiro. Existem poucos escudos capazes de bloquear Excalibur, um deles é o escudo de Galahad, que não só é capaz de bloquear,
como devolver o ataque. E ainda mais, levando em consideração que o Ruaias é um escudo de energia criado por projeção, seria literalmente impossível para Emiya bloquear certos ataques de energia constante, como Excalibur e Enuma Elish, embora ele consiga segurar esses ataques por algum tempo. Em Fate Grand Order, por exemplo, Emiya Alter tentou parar o fantasma nobre da Savage Alter, usando esse mesmo escudo, mas teve que recuar após perceber que não era capaz de bloqueá-lo, o que me leva a pensar dessa forma. Além disso, devido ao custo da projeção desse escudo ser de 2 a 3 vezes maior, e também o fato dele exigir um fluxo constante de mana para se manter ativo, seria impensável para Emiya tentar tancar determinadas armas e ataques. E por causa disso, as 7 pétalas do escudo funcionam como uma espécie de contador, ou seja, conforme cada camada vai sendo quebrada, as pétalas vão sendo diminuídas, pois cada uma delas é a representação de uma camada. E já deixando uma crítica aqui, por mais que eu goste do Emiya, eu acho meio absurdo ele conseguir segurar a Enuma Elish, porque esse nobre fantasma tem um conceito diferente dos outros. E isso deixa meio contraditório quando é dito que Shirou Emiya foi capaz de segurar a Enuma Elish, principalmente quando se sabe o efeito da arma de Gilgamesh. Mas isso é apenas uma crítica minha a essa arma defensiva do personagem. Não leve para o lado pessoal. Espada Azoth. Essa espada, que mais parece uma adaga, é um código místico usado como uma ferramenta para realizar magia. Ela amplifica a energia mágica do usuário para ajudar com feitiços e fortalecê-los. Ela se preenche com energia mágica e permite ser utilizado como uma varinha mágica a qualquer momento para formar círculos mágicos e afetar mistérios divinos e físicos. Ela não tem nada demais, mas pode ser usada por mestres para matar mestres, ou até mesmo para matar servos. Essa adaga foi usada por Shirou Emiya para eliminar Saber Alter, após ela ser nocauteada pelo fantasma nobre de Medusa. E essas são as armas mais conhecidas armazenadas no OBW, sendo que Emiya tem, e deve ter muitas outras além dessas, já que é dito que ele possui vários artefatos que estão no portão da Babilônia. Ou seja, ele pode ter armas como a Harp, por exemplo, que é uma espada divina contra efeitos da imortalidade, e também a própria Merodach, que seria um protótipo da espada Calibur, além de tantas outras aí que nós não sabemos. Enfim pessoal, essa foi a nossa série explicando um pouco sobre esse mundo mental do nosso querido Arqueiro Vermelho. Uma realidade marmorizada que esconde mistérios e armas que ainda são desconhecidos por muitos espíritos heróicos, e que de certa forma se torna uma vantagem para Emiya. E bem, se você gostou desse nosso vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal do Loop, e enviar esse vídeo para criar debates, concordâncias e discordâncias entre seus amigos. Eu sei que isso sempre tem. Pode deixar nos comentários também a sua opinião e sugestão, que eu vou estar lendo a todos. Obrigado aos mestres e servos que me acompanharam até aqui. Até nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!